Opa, bom, hoje a gente vai falar de um personagem que muita gente lembra como alegre, corajoso e sempre otimista, mas que olhando de perto viveu uma das histórias mais solitárias e dolorosas da animação moderna. Um garoto que nasceu abandonado, cresceu tentando salvar todo mundo e no final das contas passou boa parte de sua vida tentando entender o porquê continua vivendo. Hoje a gente vai contar a história completa do fim, do início ao fim, e pode confiar, essa história começa bem antes da sua primeira aventura, porque o Finn não nasceu herói, ele nasceu sozinho. Tudo começa nas terras de Ur, no mundo que já tinha sido destruído antes mesmo dele existir. Um mundo reconstruído em cima de ruínas, mutações e fantasmas do passado. E é nesse cenário que um bebê humano aparece, perdido no meio da floresta dentro de uma folha gigante. Sem pai, sem explicação, sem ninguém procurando por ele. E esse bebê era o Finn. Ele poderia ter morrido ali e, sendo bem honesto, o mundo não teria nem percebido. Mas o acaso, ou talvez a gentileza, entra em cena aqui. Porque dois aventureiros, Joshua e Margaret, encontram o bebê. Naquele momento eles não fazem perguntas, não tentam entender de onde ele veio, eles simplesmente fazem a única coisa certa naquele momento, ficam com ele. Criam um garoto como seu próprio filho, dão nome, um lar, dão amor. Só que mesmo assim algo já estava quebrado desde o começo. O Finn cresce sabendo que é diferente, ele era de fato o único humano em um mundo que já não tinha mais humanos. Não existem outros como ele, não existe espelho, não tem nenhuma referência. Além disso, ele não sabe de onde veio nem para onde vai, só sabe que foi deixado para trás. E como toda criança abandonada, ele cresce tentando compensar isso de uma forma muito específica, tentando ser o melhor, ser bom o tempo todo. Desde cedo, o Finn cria uma regra interna que guia a vida toda dele. Se eu salvar todo mundo, talvez eu mereça ficar. E é aqui que nasce seu heroísmo. Com espada na sua mão e Jake do seu lado, o Finn começa a viver aquilo que por fora parecia um sonho. Aventuras todos os dias, monstros derrotados, princesas salvas. Tudo parecia leve, tudo parece feliz, mas infelizmente isso aqui é só superfície. Porque por dentro, o Finn carrega uma pressão absurda para alguém tão jovem. Ele não luta porque somente gosta, ele luta porque precisa provar que é útil. E o mais triste é que ninguém pediu isso pra ele. Enquanto outras crianças na sua idade erravam, cresciam e aprendiam, o Finn assume uma responsabilidade que não é dele. Ele se coloca em meio de guerras, conflitos antigos, forças cósmicas, coisas grandes demais pra alguém que ainda está tentando entender quem é. E toda vez que ele falha, porque ele falha e falha muito, ele não aprende com leveza, ele aprende com a própria culpa. A morte começa a rondar cedo demais sua vida. O Finn vê vilões morrerem, vê amigos se machucarem, vê mundos quase acabarem e ainda assim continuava sorrindo, continuava fazendo piadas, continuava dizendo que estava tudo bem, mas a gente sabe que não estava. O Jake por muito tempo acaba sendo a âncora emocional do Finn, seu irmão, amigo e o guia. É com Jake que ele consegue ser criança de fato, é com Jake que ele abaixa a guarda, só que isso também tem um preço. O Finn cresce com a dependência emocional desse vínculo. Ele aprende a existir em dupla, mas não sozinho. Com o tempo, o mundo começa a exigir mais dele. Não bastava mais derrotar apenas monstros, agora também existiam expectativas. O Finn começa a ouvir histórias sobre grandes heróis do passado, começa a se comparar, começa a se perguntar se ele é bom o suficiente para estar ali, se ele é mesmo um herói ou só uma criança brincando de ser um. E é nesse ponto que a aventura começa a perder o brilho. E o que sobra é alguém que ainda não sabe quem é, mas já sente o peso de ser quem esperam que ele seja. No começo, o Finn acha que ser herói é simples. Você é do bem, luta contra o mal e vence. E é justamente nessa fase que ele recebe um item que vira parte gigante de sua história, o Inquiridium, um livro feito para heróis do coração puro. E isso, obviamente, alimenta o ego dele, porque agora ele não é mais um garotinho com a espada, ele era o, entre aspas, escolhido, o herói, o símbolo. Só que no meio dessa jornada ele conhece alguém também que derruba esse ideal, o próprio Billy. Billy é o herói lendário que Finn idolatra. Só que quando finalmente encontra o cara, ele tá cansado, amargo, desiludido. Billy olha pro Finn e diz basicamente isso: não adianta bater no mal todos os dias, porque o mal não tem fim, sempre vai aparecer mais. Isso quebra o garoto, porque Finn percebe que mesmo os grandes heróis chegam num ponto em que se perguntam se isso vale a pena. Nesse momento, Finn até tenta seguir o caminho pacífico, tentando resolver as coisas sem violência, mas ele não consegue. Quando a senhorinha está em perigo real, o Finn mete um soco no vilão. E ele entende uma coisa importante, que às vezes ele não tinha o luxo de ser perfeito, ele só tinha que fazer o que dava pra fazer pra salvar quem ele queria salvar. E essa é a primeira rachadura que nós temos no Finn puro, entre aspas, porque ele começa a ver que o mundo real não cabia a moral bonitinha, e quanto mais ele cresce, mais o mundo força ele a se sujar. Tem até mesmo uma fase em que Finn começa a se comparar com a princesa Jujuba. Ela é inteligente, estratégica, científica, parece que está sempre 10 passos à frente, e o Finn acaba se sentindo um burro no meio disso. Então ele tenta virar alguém que não é, coloca um óculos mágico pra ficar super inteligente e decide impressionar ela com uma feira científica. E dá certo, ele fica inteligente pra caramba. Só que o problema é que Finn não tem controle emocional suficiente pra lidar com isso. E ali rola uma das frases mais importantes dessa fase. A Jujuba olha pra ele e diz que não quer ele nessa versão falsa. Ela quer o Finn de verdade. E o Finn aprende do jeito mais humilhante possível que tentar virar outra pessoa pra ser aceito só te destrói.
No final das contas ele consegue salvar geral do jeito que ele sabe, só indo pra cima na coragem com sua espada. Só que no final das contas ele perde essa espada também. E isso parece pequeno, mas pra ele não é. Porque a espada pra ele não é apenas uma arma, é sua identidade, é segurança. A espada representa quem ele é. E quando essa espada vai embora, o Finn começa a perceber que ele não é tão invencível quanto achava. Daqui pra frente, as aventuras deixam de ser só o vilão da semana e começam a aparecer coisas que mexem com a mente, com sonhos e com o destino. O Finn começa a viver experiências que ninguém consegue explicar. E essa é a prova definitiva que o Finn não é só um aventureiro, ele é um garoto acumulando traumas como se fosse uma coleção. E quando isso começa, cara, não tem como voltar mais a ser só divertido. Até aqui o Finn acredita em uma coisa simples. Se ele continuar lutando, o bem vai vencer uma hora. Se ele continuar ajudando, as coisas se resolveriam. Só que aí entra o Lich na história. E nada é mais simples depois disso. Porque o Lich não é só um vilão comum. Ele não quer dinheiro, não quer poder, não quer vingança. Ele é basicamente a extinção consciente. A ideia viva de que tudo precisa acabar. Quando o Finn encontra Lich de verdade, não tem piada, não tem música. O clima muda por completo, o silêncio pesa. E o que o Finn sente não é raiva, é medo puro. E o pior, o Finn percebe que ele não poderia vencer aquilo na força. Depois de muita coisa, depois de muitos episódios, não foi um único episódio, o Finn consegue derrotar o Lich pela primeira vez. Mas não é uma vitória verdadeira, é só um adiantamento do Finn. Porque toda vez que o Lich voltava, em outra forma, em outro corpo, outro plano, o Finn passou a entender uma verdade que não estava pronto para encarar. Existem ameaças que não desaparecem só porque você é corajoso ou forte. E isso cria algo novo dentro dele, ansiedade. O Finn começa a se perguntar se tudo o que ele faz realmente importa. Se salvar uma vila hoje pode fazer diferença quando o mundo pode acabar amanhã. Se lutar vale a pena quando o fim parece inevitável. E esse pensamento o corrói, igualzinho o que aconteceu com o próprio Billy. E como se não bastasse lutar contra o fim do mundo, o Finn também descobre a verdade sobre o próprio pai, Martin. Durante sua vida inteira, o Finn imaginou 1000 versões desse homem. Um herói, um sobrevivente, alguém que teve de ir embora por um motivo nobre. Mas a realidade é devastadora, porque Martin não é um vilão, mas também não é um herói. Ele é só egoísta, irresponsável e emocionalmente ausente. Quando o Finn finalmente encontra o pai, não tem abraço, não tem pedido de desculpas, não tem explicação satisfatória. Martin simplesmente vai embora depois de encontrá-lo, de novo. E esse é um dos momentos mais cruéis da vida do Finn, porque ele percebe algo que dói mais do que o ódio, que a culpa não foi dele, mas que ele também nunca foi prioridade pra ninguém. Esse abandono reabre a ferida original, a do bebê deixado na floresta, a do garoto que sempre precisou ser útil pra não ser descartado. E pela primeira vez o Finn sente raiva de verdade. Em uma batalha que deveria ser só mais uma, o Finn acaba perdendo seu braço, e isso muda tudo, não só fisicamente, emocionalmente também, porque agora o corpo dele carrega a marca do que ele viveu, e não era mais possível fingir que nada aconteceu. O Finn tenta substituir o braço de diversas formas, versões mágicas, tecnológicas, versões temporárias, mas nenhuma funcionava direito. E a partir daí, o garoto começa a ficar quieto, mais sério, menos impulsivo. Ele ainda lutava, mas agora existia um vazio, um cansaço, uma sensação constante de que ele já deu demais de si. E por alguns momentos, o Finn parece completamente perdido dentro do próprio corpo, como se estivesse flutuando, sem propósito, sem chão. E ali fica claro, o herói não estava bem, ele só aprendeu a esconder isso muito bem. E é então que surge Fern. E Fern é, sem exagero, uma das coisas mais tristes da história do Finn, porque ele é literalmente uma versão alternativa do próprio Finn, um Finn que passou pelas mesmas dores, mas reagiu de forma diferente. O Fern carrega tudo aquilo que o Finn tenta esconder, seu ressentimento, inveja, raiva e sensação de injustiça. Ele odeia o Finn porque acredita que deveria ser ele ali, que ele merecia a vida, os amigos, o amor, e o Finn não consegue odiar o Fern por completo, porque no fundo ele entende. Toda vez que o Fern ataca, não parece um vilão na nossa visão, parece alguém gritando por uma chance, que acredita que deveria ter. E quando o Fern morre, não tem vitória, é só um silêncio. O Finn olha para aquilo e entende algo devastador. Se ele tivesse tomado alguma decisão diferente em algum momento da vida, ele poderia ter virado aquilo. Depois disso, cara, o Finn já não era mais criança, não era mais adolescente. Ele entra numa fase estranha, o herói que sobreviveu demais. Seus amigos mudaram, o mundo passou a mudar bastante, suas responsabilidades aumentaram e o garoto Finn continuou, mas também já não sabe mais muito o porquê. Ele tenta amar, tenta se conectar, mas tudo vem com o medo de perder. Depois de tudo que Finn viveu até aqui, o Lich, seu pai, o braço, Fern, algo muda dentro dele de vez. O Finn continuava sendo o herói, continuava ajudando, continuava salvando gente, mas agora ele fazia isso cansado, sem aquele brilho infantil do começo, sem aquela certeza de que tudo ficaria bem. E então acontece o que ninguém estava preparado para ver, a morte de Jake. A série não transforma isso em um espetáculo, não tem música épica, não tem discurso longo, tem apenas ausência. E a ausência do Jake é devastadora porque ele era mais do que um amigo, ele era o eixo emocional do Finn, a segurança dele, o lugar onde Finn poderia descansar. E quando o Jake vai embora, Finn fica sozinho pela primeira vez na vida. E o mais cruel é que o Finn não surta, ele não quebra tudo, ele apenas continua. Em Distant Lands, a gente vê o Finn mais velho, mais calmo, mais forte,
forte, mas também mais vazio. Ele continuava honrando Jake, continuava falando dele, fez uma tatuagem em sua homenagem, continuou carregando na memória. Só que no fundo fica claro que parte do Finn morreu junto com seu irmão, e mesmo assim ele seguiu, não porque queria, mas porque ele sempre fez isso. E é aqui que entra algo que muda completamente a nossa leitura da história do Finn. Anos depois, em Fiona e Cake, a série finalmente mostra o que aconteceu com ele depois que todo mundo parou de olhar. O Finn aparece ferido, fraco, cansado, e então vem a frase que redefine tudo. Eu passei a vida inteira esperando o dia em que pudesse morrer para reencontrar o Jake. Isso não é drama, isso aqui é exaustão. O Finn não quer desaparecer, ele só quer descansar. E ninguém nunca parou para perguntar se ele estava de fato bem, porque ele aprendeu a esconder isso. O mais triste de tudo isso é perceber que o Finn nunca quis ser um exemplo, nunca quis ser uma lenda, nunca quis ser o herói de U. Ele só queria que alguém tivesse vindo quando ele chorou pela primeira vez. Mas mesmo assim ele salvou o mundo, várias vezes. Em Fiona e Cake, o que a gente vê não é o Finn glorioso. O Finn não estava ali como um herói, ele estava como alguém que já passou do limite. E quando ele diz deitado, quase morrendo, que passou a vida inteira esperando para o dia que pudesse morrer para reencontrar o Jake, a série não romantiza isso. Ela confirma algo que sempre esteve ali. O Finn nunca teve tempo para sofrer. O Finn não tem medo de morrer, ele tem medo de ficar sozinho. Quando o Jake se foi, o Finn não só perdeu o irmão, ele perdeu a única pessoa que o conhecia antes do peso do mundo. E isso criou um buraco que nem aventura, nem heroísmo, nem o amor conseguiu preencher. Mas é aqui que a história muda de tom. Porque a maga caçadora aparece e ela não vê o Finn como um símbolo, ela vê um garoto quebrado por dentro, ela vê sonhos, vê mortes, as escolhas que ele nunca questionou, e quando ela quebra o destino para salvá-lo, isso não é heroísmo, é amor. No final das contas o Finn sobrevive, graças aos esforços dela, mas ele já não volta mais o mesmo, porque ele aprendeu algo muito difícil, ele aprendeu a ser amado de um jeito diferente, não como Jake o amava, não como um irmão, não como o passado, mas como alguém que ainda merece viver. Quando ele sai dentro da caixa da própria mente, não é porque ele esqueceu a dor, é porque alguém entrou lá com ele. O Finn tinha tudo para virar um vilão, tudo, mas ele escolheu ser o herói, não por glória, não por destino, mas porque no fundo ele ainda acredita que alguém precisa fazer o bem. O Finn não tem uma história de um garoto que salvou o mundo, ele tem a história de alguém que sobreviveu a ele, e isso é a coisa mais trágica e mais humana que Hora de Aventura já contou.